Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Saudações em Cristo a todos os irmãos do grupo. A pedido, estou gravando esse vídeo para tentar elucidar a questão de Moisés e Elias, que foi levantada em forma de pergunta, enviada por um dos participantes. Leio o que ele nos enviou e vou comentando ponto a ponto para tentar tornar mais didático o assunto. Diz o envio deles: graça e paz a todos. Uma pergunta sobre um questionamento recebido e desejo repassar para o grupo para obter uma resposta sob a análise de todos. L.G. White descreveu em seu livro História da Redenção, no capítulo 22, nas páginas 173 e 174, que Jesus ressuscitou a Moisés quando Satanás estava querendo o corpo de Moisés, que estava sepultado. Ellen White escreveu afirmando que o arcanjo Miguel era Jesus Cristo, ou é Jesus Cristo, com a descrição afirmativa no livro em questão, que Jesus Cristo ressuscitou a Moisés, e isto não seria uma interferência aos escritos bíblicos? Essa é a pergunta inicial que é feita, né? Uma das perguntas em meio a muitas, né? Então, por um momento, deixamos de lado os escritos da senhora White, visto que a mensagem que Deus entrega através dela é para a sua verdadeira igreja. E não nos levem a mal aqui. A verdadeira igreja, ou seja, para os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, por um momento, deixemos um pouco de lado a senhora e vamos ficar com a Bíblia. Diz o relato bíblico: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale. Quem o sepultou? O Senhor. Num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 1 a 6. Leio outro texto que vai ajudar-nos a compreender também esta pergunta. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Fato bíblico. Alguém aqui denominado até aqui arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Quem é Miguel? Diz-se que o cristianismo como um todo entende que existem arcanjos. A Bíblia em nenhum lugar ensina isso. A Bíblia ensina sobre arcanjo, singular, líder, anjos. Arcanjo, líder dos anjos, assim como arcebispo. Quem é o líder dos anjos? Apocalipse 12:7 responde: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quem estava nesta luta? De um lado, Satanás e os anjos que ficaram ao lado dele, e do outro lado, Cristo, Miguel, quando em batalha, e os anjos de Cristo contra Satanás. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui nós sabemos, é o livro da vida.
Quem está assentado à direita do Pai e no tempo de angústia se levanta a favor dos filhos do Israel espiritual e pode verdadeiramente ou ser assim e apenas nessa reta final? Que angústia é esta que nunca houve igual? Todo que for achado no livro? Que quer dizer Miguel? Em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Mi, quem, ka, como, hel, Deus. Só há um ser que pode afirmar isso sem blasfêmia. Disse Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Miguel é Cristo quando em batalha e é o único que pode verdadeiramente afirmar que é exatamente, ou pelo menos dentro daquilo que se entende, entendemos nós, o único que pode dizer, quem vê a mim, vê o Pai. O cristianismo como um todo, as outras demais denominações cristãs, rejeita a ideia por não haver base bíblica de que Jesus Cristo seja retratado como arcanjo Miguel no livro de Judas, onde ali descreve a disputa do corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e Satanás. Isso faz parte da pergunta que veio. Respondemos: o cristianismo, não o verdadeiro cristianismo, rejeita o sábado, alegando não haver base bíblica para tal. Este mesmo pseudo-cristianismo que se curva ao Papa hoje, a besta de Apocalipse 13, e crê no arrebatamento secreto. Assim, o fato deste pseudo-cristianismo como um todo não crer na ressurreição de Moisés não acrescenta absolutamente nada à evidência bíblica. Muito pelo contrário, apenas descreve uma cegueira, infelizmente, quase que completa do cristianismo atual como um todo. Sigamos o que diz a pergunta. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é a primícia, o primogênito dentre os mortos, com a sua ressurreição. Atos 26, 22 a 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos 26, 23, 1 Coríntios 15, 20. E assim vai. Leiamos. 1 Coríntios 15, 20. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, a vida, ou ressurreição, veio por Cristo. Até aqui, ok. 1 Coríntios 15, 21, Colossenses 1, 18, Apocalipse 1, 5. Leiamos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, 5. Os textos aqui falam de uma forma ou de outra mais ou menos a mesma coisa. Mas veja aqui, inclusive, a questão de quem é o príncipe dos reis da terra. Voltando à questão de Miguel, o grande príncipe. O mesmo termo usado para Miguel. Aqui agora nós vamos entender o primogênito dentre os mortos. Novamente, o cristianismo como um todo crê que a pessoa morre e vai para um local para queimar eternamente, se não aceitou a Cristo, que denomina o inferno, ou vai diretamente para o céu para lá viver eternamente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o inferno é a segunda morte, e não um local onde as pessoas que não aceitam Jesus vão para queimar por toda a eternidade. Se não entendemos isso, haverá de ser complicado entender o restante. É da segunda morte que Cristo aqui está falando quando se posiciona como primogênito ou primeiro dentre os mortos. De fato, ninguém até hoje, a não ser Cristo, passou pela segunda morte. Note-se o texto de Apocalipse 1,18. Diz Cristo aqui: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Por que Cristo diria que tem as chaves da morte e do inferno? Vejamos isso também à luz bíblica. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Diz mais, o próprio Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Mas, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Na verdade,
É triste ver como o cristianismo, de um modo geral, não compreende o verdadeiro estado dos mortos e não entende que não existe um pecador imortal. Cristo é quem morreu esta segunda morte, que é a morte pela qual nós não precisamos passar. Cristo é a vida eterna e ninguém pode viver eternamente a menos que receba de Cristo a vida eterna. Foi por isso que 2 anjos foram colocados à porta do Éden, para que Adão e Eva não pudessem mais entrar e não comessem do fruto da vida, sendo assim imortalizados como pecadores. Não existe vida eterna fora de Cristo. Não há como alguém viver eternamente se não recebeu a vida eterna de Cristo. O homem é mortal e vai morrer. Primeiro o sono da morte e depois a morte eterna. Diz ainda, se Moisés foi ressuscitado, na pergunta, então ele seria a primícia dos que dormem, ou seja, morreu, foi ressuscitado e foi para o céu? É diferente dos casos que a Bíblia descreve sobre pessoas que morreram e foram ressuscitados, mas morreram novamente, como o caso de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da menina que Jesus ressuscitou, etc, etc, etc. Ocorre, e respondemos aqui, que Moisés passou apenas pela morte física, ou chamado sono da morte, assim como todos estes. Como Jesus explicou aos discípulos no caso de Lázaro. Não há diferença aqui. Lázaro, a filha de Naim, não há diferença em nenhum deles. A única diferença está em Cristo. Aliás, antes de Moisés, o primeiro que morreu, o sono da morte, foi Abel. Então Abel e não Moisés deveria ser citado como o primeiro. Mas por que não é? Porque os discípulos não entenderam na época que Jesus tentou lhes ensinar quando disse que Lázaro dormia, estando já morto. E tristemente, 2000 anos depois, aqueles que se dizem discípulos de Jesus hoje ainda não entendem o estado dos mortos em Cristo. Para Jesus, a morte do cristão é apenas um sono, porque ele, ao soar da 7ª trombeta, vai despertar a todos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diz Paulo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Esse relato mostra claramente como acontecerá a ressurreição e mostra os dois casos, ressurreição e arrebatamento. Segundo o relato bíblico, vem a pergunta, lá no Monte da Transfiguração, ali apareceram Elias e Moisés conversando com Jesus, para os apóstolos Pedro, Tiago e João, Mateus 17, 2 e 3. Não há, diz a pergunta, relatos na Bíblia sobre a ressurreição de Moisés. Leiamos então se não há. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Este é um texto bíblico. E o que o texto quer dizer? Claramente foi uma desculpa não contra Moisés como um ser vivo, como um ser completo, mas sobre o corpo de Moisés. O próprio Senhor Deus, diz ele agora, informou para Josué, depois de no mínimo 30 dias da morte de Moisés, que ele ainda estava morto. Deuteronômio 34, 5, 8 e Josué 1, 1 e 2. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Deuteronômio 34, 5 a 8. Deuteronômio aqui está dando o relato do que houve. E não diz aqui que isto ocorreu 30 dias depois da morte de Moisés. Esta sim é uma inferência antibíblica. Me pergunto de onde as pessoas tiram essas conclusões. O texto afirma que assim morreu Moisés. Relato de como, onde e quando. E o sepultou. Quem sepultou? Não havia ninguém ali a não ser Moisés. E o Senhor, que é Cristo. Não diz que era o Senhor Deus, mas sim o Senhor. Nenhum homem, depois do pecado, viu a Deus de forma direta. Diz mais o texto.
e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Por que será que ninguém achou o lugar da sua sepultura? Porque ninguém estava ali junto para sepultar Moisés, e porque a sepultura não era para ser achada. No entanto, veja outro relato bíblico, o que se refere a respeito de Davi. De Davi, no entanto, que não foi ressuscitado, diz o texto: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos 2:29. Dois casos como exemplo. Davi, cuja sepultura está entre nós, pois está ainda sepultado, e Moisés, cuja sepultura não se acha, pois não está mais na sepultura. Quando procuram Jesus na sepultura, você lembra o que foi dito? Por que procurais os vivos entre os mortos? Cristo já havia ressurgido. Não haveria como encontrá-lo na sepultura, mas estavam-no buscando. Os 30 dias aqui citados são dos homens que prantearam Moisés, e não que isso ocorreu 30 dias depois. Os homens não sabiam que Moisés foi ressuscitado. Prantearam, ou dizer, estavam em luto por ele, como diz o texto bíblico. Assim também com os discípulos, com os caminhantes de Emaús, com aqueles todos que sofriam a morte de Jesus, mesmo depois que ele havia sido ressuscitado. Os caminhantes de Emaús, com quem Jesus caminhava ao lado deles, eles estavam em tristeza de luto por ele. E depois com Tomé, que também não acreditava que Cristo havia ressurgido. O pranto no luto não exatamente quer dizer que pranteavam estando Moisés na sepultura, pois eles nem sabiam onde estava a sepultura de Moisés. 30 dias, diz o texto, é um tempo longo e avançado para o processo de decomposição em alto grau de um corpo enterrado. Concordamos com isso? Né? Um corpo enterrado diretamente, como ele diz. Aí segue a pergunta. Ellen White descreveu em seu livro História da Redenção, no capítulo 22, que Moisés ficou breve tempo na sepultura. Vejam, Jesus falou para os saduceus que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Os saduceus acreditavam que Deus nunca interferia na história de modo a afetar a vida dos homens e negavam a imortalidade da alma. De fato, os saduceus assim o faziam e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição. Essa é parte da pergunta ainda. Vamos à resposta. Os saduceus de ontem são exatamente os pastores do cristianismo de um modo geral de hoje. Ensinam a ressurreição, mas de uma forma completamente confusa. Pois se você observar, o que eles de fato entendem e ensinam é que o corpo morre, mas a alma continua viva. Ou seja, não creem verdadeiramente na ressurreição bíblica, pois ressurreição bíblica é feita de corpo e espírito, ou seja, a alma vivente. Quando? E somente quando o espírito de vida que voltou para Deus agora é devolvido ao corpo que jaz inerte na tumba ou na sepultura, somente aí é que temos o processo da ressurreição bíblica. Não existe ressurreição parcial do tipo a alma vai e o corpo fica, como ensina este cristianismo moderno catequizado pelo catolicismo. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, 1 e 2. O relato aqui apenas diz, convenhamos e sejamos bíblicos, depois da morte de Moisés, aqui não é especificado o tempo, não há 30 dias aqui especificado, apenas relata que Moisés já morreu ou é morto e passará a Josué a incumbência de conduzir o povo. Vejamos um outro exemplo que de outra forma mostra também isso. A pergunta diz, Jesus afirmou as palavras que seu pai declarou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Mateus 22, 29 e 33. Então, diz a pergunta,
Baseado nessa premissa, além de Elias e Moisés estarem vivos no céu, o contexto de Mateus 22, 29 a 33 indica que Abraão, Isaque e Jacó também estão vivos no céu, visto que o próprio Deus afirma ser Deus de vivos e não de mortos. Essa é a pergunta, e vamos ao texto bíblico. E acerca da ressurreição dos mortos, falando da ressurreição dos mortos, então, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Vejamos mais. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Qual era o problema, repetimos, dos saduceus? Os saduceus não criam na ressurreição. E por não crer na ressurreição, criaram uma armadilha para Jesus. Jesus, de forma resumida aqui, diz o que Deus declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas Jesus lhes observou: deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 60. Estavam mortos esses a quem Jesus disse: deixa os mortos que enterrem os mortos? Não, não estavam mortos. Mas Deus considera como mortos-vivos todos aqueles que não aceitam a vida em Cristo Jesus, pois não terão a vida eterna. Assim como considera vivos, já como participantes pela fé da vida eterna, que será dada a todos que aceitam verdadeiramente, todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador. O Senhor considera feito aquilo que por promessa é dado. Diferentemente de Elias, que foi trasladado vivo sem passar pela morte, e diferentemente de Moisés, que foi ressuscitado tendo passado pela morte, estes dois sim ressurgem, aí sim em espírito, como Jesus disse de João Batista referindo-se a Elias. Mas dizemos, esses dois ressurgem em espírito no capítulo 11 de Apocalipse, falando sobre as duas testemunhas. Por que ambos são citados novamente? Porque eles, e apenas eles, apareceram de fato para os discípulos no Monte da Transfiguração como testemunhas vivas daqueles que, um passando pela ressurreição após passar pela morte, e o outro arrebatado vivo. No Monte da Transfiguração, diz a pergunta, o que os apóstolos viram foi uma visão do céu ou pessoas reais conversando com Jesus ou ainda o espírito de Moisés morto? Agradeço desde já uma elucidação deste contexto. Paulo relata: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. João relata: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1, 10 a 12. Para onde foi levado Paulo? Para as regiões celestiais em espírito. E João, idem, foi levado para o santo do santuário, onde viu os castiçais de ouro. Ambos em espírito, levados para as regiões celestiais. E os discípulos? Para onde foram levados nessa visão? Onde aconteceu e o que viram? 6 dias depois, diz o texto, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte. Aí foram levados a um monte aqui na terra e transfigurou-se diante deles. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Marcos 9, 2 e 4. Onde apareceram? No monte em que Jesus lhes levou, na terra, acontecendo aqui na terra, por isso não um arrebatamento, não uma visão em arrebatamento, e sim algo real que estava acontecendo e que eles viram. Inclusive Pedro diz, quer que façamos cabana, Senhor? Ele não faria isso se ele soubesse que era uma visão. Espero ter ajudado, que Deus nos abençoe a poder entender como Deus de fato procura elucidar ao seu povo coisas que obviamente são talvez mais difíceis
porque não são um claro assim diz o Senhor, mas sim um assim diz o Senhor, que deve ser cruzado, como diz a própria Bíblia, mandamento com mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Que Deus nos abençoe a todos.